encontro seu com o Henrique Vieira, aleluia, aleluia. Maxwell, boa noite, Ed e Dani. Tive o prazer de abraçar vocês aí no congresso, momentos ótimos, até conheci o Dani. Ed e Fernanda, parabéns pelo primeiro aniversário do Instituto Galileia e pelo 4º congresso do Conversas. Muito obrigado, Maxwell, bom demais. Realmente foi um fim de semana muito intenso, sexta e sábado passado, tivemos o congresso do Conversas, a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer, e a gente já entra numa semana distópica. É assim, né? A gente sonha e a realidade empurra o nosso sonho para mais longe, mas a gente não deixa de sonhar, porque se a gente deixar de sonhar, o mal venceu. E enquanto a gente está sonhando, a gente está vivo, e enquanto a gente está sonhando e tendo fé e confiança em Deus de que estamos do lado certo da história, nós seguimos. Alguns dias com lágrimas e com pesar e com perplexidade, mas continuamos seguindo, e esse é mais um dia assim. Lucas, Ed, você é brabo, é o brabo dos brabos. Nos meus anos de faculdade nunca vi uma conferência com nomes como Lília, Marcela e Marina. Chique demais. Lucas, eu também não. Nós recebemos Lília Schwartz, recebemos Marina Silva, recebemos Denise Fraga, recebemos Manuela Miklos, Bia Acioli, Maria Silvia, recebemos Bianca Santana. São pessoas maravilhosas que contribuem para esse Brasil que a gente quer, e foi muito bonito mesmo, um diálogo de pessoas de diferentes tradições, inclusive religiosas, com diferentes expressões e consciências de fé, mas todo mundo com o mesmo sonho de um Brasil mais justo, mais pacífico, mais belo, mais bonito, né? Isso aí, Lucas, obrigado. Andréia, muitas lágrimas e perplexidade nesse dia, difícil sonhar, nesses dias é que a gente precisa sonhar mais, né? Cada vez que a realidade fica mais feia e amedrontadora, a gente precisa sonhar mais para enfrentar essa realidade, né? Vânia, boa noite de BH para todos. Ed, Renê, Dani, todos os queridos. Depois de passar o final de semana tão feliz com conversas, que foi maravilhoso e reflexivo, e os cultos, deparamos com a tragédia. Verdade, Vânia, estamos aqui todos perplexos, né? Eu queria mandar um beijo para a ministra Adelaide Arantes, que está aqui conosco também, dia de perplexidade e reflexão, né, ministra? É bom ter a senhora aqui nessa nossa conversa de hoje também. Eu quero dizer que hoje, eu sei que tem muitos comentários, muitas perguntas, mas a nossa live hoje terá 2 tempos, um tempão agora na abertura e um tempinho no final, mas eu quero, sem demora, receber o meu convidado, já trago ele para a tela, Leomar Nascimento, um amigo, parceiro, companheiro, Padre Leomar Nascimento. Deixa eu colocar o meu fone. Agora sim. Padre Leomar Nascimento, meu amigo, bem-vindo à nossa conversa dessa quarta-feira. O Leomar é padre diocesano e é vigário também. Então eu te dou boas-vindas e peço para você explicar para a gente, agradecendo a sua presença para essa conversa de hoje à noite. O que é um padre e o que é um vigário? Muito bem, então, em primeiro lugar, muito boa noite para você e para todos que estão nos assistindo, aqueles que também vão participar depois da gravação. Então, bom, padre é um ministro católico, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de sacramento da ordem, em 3 graus, o diácono, o padre e o bispo. Então, eu sou um padre. Agora, você como padre católico romano, você pode assumir certas funções, dependendo do contexto pastoral onde você está.
O mais conhecido é o sistema paroquial, aliás, o sistema de pastoral paroquial, onde você tem um pároco, ou seja, aquele que está à frente, que administra a paróquia, e esse pároco, ele pode ter um ou mais vigários. Então, vigário é aquele que ajuda o pároco. Eu já sou padre católico há quase 25 anos, já fui pároco várias vezes, aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, fora do Brasil, mas chegou um tempo na minha vida em que eu falei, eu gostaria de ser vigário, ou seja, estar como ajudante para poder me dedicar mais aos estudos, para poder me dedicar mais à pesquisa, ao magistério, né, ao ensino. Então é isso, o vigário paroquial é aquele que ajuda o pároco. Muito bem. Leomar, me conta um pouco do seu trabalho, o que você faz hoje, e me conta também um pouco, na verdade, para todo mundo aqui, a sua formação e por onde você andou no mundo acadêmico e onde você está hoje, fazendo o quê, estudando o quê, pesquisando o quê. Muito bem, bom, em primeiro lugar eu sou goiano, eu nasci ao lado da Casa da Cora Coralina, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Olha, né? Em 1976, lá na cidade de Goiás, enquanto ela fazia seus doces e compunha suas prosas, eu nasci. Né? Então eu nasci em Goiás, eu sou filho de um marceneiro, e de uma dona de casa e artista também, porque minha mãe pintava e bordava, literalmente, costurava. Olha, que bonito. E eu cresci em Goiânia, eu sou de uma família muito simples, muito pobre mesmo, e uma coisa que meus pais incutiram no meu coração foi que a gente estudasse, minhas irmãs e eu. E, de fato, eu fui sempre, desde muito cedo, muito estudioso. Então, depois de todo um tempo de discernimento, na juventude, eu decidi entrar para o seminário. Eu vim para São Paulo aos 19 anos, e no começo do meu ministério, eu fiz filosofia e teologia, mas os meus cursos não foram reconhecidos pelo Ministério da Educação, porque dentro do contexto católico você pode fazer filosofia e teologia reconhecidas tanto pela igreja quanto pelo MEC, ou só pela igreja. No meu caso, por causa do contexto onde eu estava, os meus cursos foram reconhecidos somente pela igreja. Então, eu que sempre gostei de estudar, acabei não tendo nenhum título e me ordenei assim. Aos 25 anos eu já era padre, então eu trabalhei no Grajaú, aqui, sobretudo com crianças e jovens em situação de risco social. Depois eu fui enviado para a França, tive a oportunidade de fazer um estágio pastoral no sul da França, onde eu aprendi francês e também muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, já antes com o trabalho social, o fato de ter vivido junto com as crianças, convivido com jovens na periferia, isso mudou muito o meu pensamento, porque eu segui uma linha mais conservadora, né, uma linha mais pentecostal, dentro do contexto da Igreja Católica. Então, quando eu fui para a França, então foi uma experiência boa, eu voltei logo, eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, fiquei 1 ano e meio lá, e não me dediquei aos estudos. Eu sempre gostei de ler, de estudar, mas não de forma sistemática. Depois fui convidado novamente para a França, e indo na França fiquei ali mais três anos, sempre trabalhando no Sul, fui pároco, ou seja, responsável por uma paróquia no Sul da França. E depois de um tempo me foi confiado uma espécie de um trabalho de supervisão na comunidade da qual eu fazia parte. Então, durante 6 anos eu fui prior geral da minha congregação, ou seja, eu fui o responsável geral de uma comunidade que era formada de cerca de 40 padres e 40 seminaristas. E quando eu voltei, aí eu retomei os meus estudos. Então eu resolvi, em primeiro lugar, reconhecer a minha teologia. Eu fiz mais 1 ano de teologia, reconheci, já entrei no mestrado. E depois que eu fiz o mestrado em teologia, na PUC de São Paulo, com o tema da comunicação, eu também comecei a procurar trabalho como professor, porque eu tinha um sonho de ser professor. E aos 40 anos, então, eu comecei a dar aula. Comecei no curso livre de teologia, mas logo depois um amigo meu que era reitor de uma faculdade precisava de um professor com urgência, porque o professor que estava na faculdade ficou doente, e ele falou, olha, aceita? Eu falei, eu aceito, vamos lá. E aí foi nesse processo que, trabalhando numa faculdade onde tinha um curso de filosofia, eu não só me tornei professor nesse curso, como eu resolvi refazer a filosofia. Então, concomitantemente, né, ao trabalho de professor, eu era aluno, e concomitantemente a isso, eu também comecei o doutorado. Então, fiz o doutorado junto com esse refazer a filosofia, e o doutorado eu fiz na PUC, né?
O doutorado foi... eu pesquisei os grupos católicos LGBT. Existem cerca de 25 grupos católicos LGBT na igreja. Era um tema espinhoso, mas eu quis estudar e não me arrependi e continuo estudando, né? Foram 4 anos de pesquisa e de proximidade junto aos batizados e batizadas católicos. Também há outros também, né? Eu acabei conhecendo outras igrejas também, né, da afirmação da diversidade. E enfim, fiz os 4 anos de doutorado e agora estou fazendo pós-doutorado. E eu estou pesquisando 3 autores que são como que os gurus da extrema-direita, né, no mundo e que influenciam líderes políticos do Brasil de extrema-direita. Muito bom, meu amigo. Haja estômago para estudar esses autores, hein? Esses... Isso é verdade. Tradicionalistas, né? Chamados tradicionalistas. Bom, eu quero te agradecer muito você estar aqui hoje à noite conversando com a gente, e essa nossa conversa, ela foi motivada, né, por esse livro que você acabou de lançar. É interessantíssimo, que eu recomendo para todo mundo, Para Além do Amém, Para Além do Amém. Como se proteger de pregações abusivas, lançado domingo passado, inclusive, parabéns, obrigado pela sua contribuição. Eu já li, recomendo para todo mundo, inclusive, principalmente para pessoas que atuam pastoralmente, que são conselheiros leigos, que cuidam de pessoas. É um manual, praticamente, né, Leomar? Foi impressionante, eu gostei demais do seu texto. E eu queria que você comentasse um pouco o que levou você a escrever um livro sobre como se proteger de pregações abusivas. Antes de continuar, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado, né? Primeiro, de estar estudando com você. A gente está, né, no grupo de pesquisa juntos. Foi uma surpresa muito agradável, porque eu já te conhecia, te seguia. E assim, tem alguns pastores que eu sigo que me encantam, que, sabe, me fazem sentir em casa, e é muito bom, e você é um deles. Então, fiquei muito feliz de tê-lo como colega ali de estudos, e depois me senti honrado que você veio também no lançamento do meu livro lá na Martins Fontes, né? Então, muito obrigado. E mais ainda agora sabendo que você leu o livro e indicam. Agora, por que eu compus, por que eu escrevi esse livro? Bom, em primeiro lugar, porque eu sempre fui um amante da palavra. Eu, desde criança, sempre gostei de escrever. Então, a palavra escrita e a palavra também dita. E sempre fui um cara religioso, sempre gostei de religião. Então, eu sou de tradição católica, cresci num ambiente católico. Meu pai não era tão frequentador, a minha mãe foi se tornando aos poucos, mas eles sempre nos levaram para a igreja. E eu participava de uma comunidade, assim, uma comunidade que era... tinha um padre, assim, que não era muito feito para as relações. E na minha primeira comunhão, eu experimentei algo muito, muito terrível para mim na época. Eu devia ter uns 10 anos, quando eu fiz a minha primeira comunhão. Estava super feliz. A minha mãe, com muito custo, comprou uma máquina fotográfica, né? E ela, então, no final, durante a celebração, ela disse: fala para o padre se ele pode tirar uma foto com você no final da missa. Vai lá na hora da paz. Na hora da paz, a gente podia ir lá e cumprimentar o padre. E eu, inocente, criança, fui lá na frente do padre e perguntei: o senhor poderia tirar uma foto comigo no final? E ele disse: menino, volta para o seu lugar. Sua mãe não te deu educação, não, menino? Volta para o seu lugar. E aquilo me chocou, assim, né? Mas a minha mãe estava tão ansiosa para tirar uma foto com o padre, porque padre é autoridade na cabeça, né, da gente. Ela falou, eu não falei nada. No final eu fui de novo. E ele novamente me maltratou. Então, ali, logo cedo, eu percebi também a força da palavra, a força ambígua, essa palavra que pode destruir o mundo, pode construir o mundo, mas também pode destruir o mundo. No meu caso, graças a Deus, eu fui aprendendo também logo cedo que a minha referência era Jesus Cristo, não era o padre. Mas assim, eu falei assim, ao invés de ficar traumatizado, né, de me afastar, eu de alguma forma falei assim, eu quero ser diferente na minha vida, eu quero que minhas palavras, por mais que a gente não consiga, mas eu quero que minhas palavras sejam palavras que edifiquem, né? Para minha sorte, chegaram na minha paróquia, lá em Goiânia, alguns padres, outros padres e um grupo de irmãs que tinham uma abordagem totalmente diferente. Então, uma proximidade, dando espaço para a gente, e eu ficava muito encantado com as homilias do meu pároco, que faleceu, aliás, há pouco tempo, que foi uma referência para mim. E aí, esse amor pela palavra, ele foi crescendo, era uma comunidade, assim, muito comunidade eclesial de base e tal,
Logo cedo também eu conheci outros movimentos mais pentecostais ligados à igreja, e eu me embrenhei também por esses movimentos, que me abriram, assim, vamos assim dizer, a mente e o coração para, por exemplo, para estudar mais a Bíblia, para ter um método de oração e tudo mais. E logo cedo eu fiz, então, o curso de pregadores. Então, esse contato com a palavra, ele sempre foi muito forte para mim, mas eu também fui percebendo no decorrer da minha vida que essa palavra pronunciada, escrita pronunciada, sobretudo em nome de Deus, ela pode ser muito ambígua. Ela pode sim ajudar você a florescer, ela pode sim conduzir você a uma liberdade, a uma autonomia, a uma espiritualidade madura e crítica, mas ela também pode te infantilizar, ela pode também te adoecer, ela pode também te fazer crescer no preconceito, né? Ela pode te alienar da sua própria realidade, e ela pode ser, de fato, uma palavra que fere a você e aqueles que estão ao redor. Então, tudo isso se juntou ao fato de que eu me tornei padre, convivendo na Igreja Católica, embora a gente fale Igreja Católica, mas assim, eu imagino também que seja na tradição protestante, existe uma pluralidade de expressões dentro da igreja, e eu conheci vários grupos, vários movimentos, e eu fui percebendo a força dessas palavras, né? Tanto aquelas que edificam, como aquelas também que infantilizam. Então isso foi doendo em mim, porque eu comecei a perceber também, sobretudo lendo atualmente um livro do Gabriel Périssé, Abuso Espiritual, eu fui percebendo que eu fui, de alguma forma não, literalmente, eu também sofri abuso a partir dessa palavra. Eu comecei a perceber, por exemplo, pregações que apresentavam uma imagem de Deus castigador, punitivo, de um Deus diante do qual a gente tem muito mais medo do que reverência. Uma ideia, por exemplo, de que eu pecar é crucificar Cristo, e que eu pecando eu vou atrair a ira de Deus. Então eu comecei a perceber que essa palavra ela me feriu também. Por exemplo, na minha formação, nós tivemos superiores que diziam assim: vocês têm que fazer isso, se vocês não fizerem dessa forma, vocês estão pecando diante de Deus gravemente. Quando, na verdade, era um capricho daquele. Eu fui percebendo também que certas pregações, elas eram muito mais frutos dos próprios conflitos dos pregadores, das pregadoras, da inexperiência ou do preconceito dos pregadores, das pregadoras, do que realmente uma palavra de Deus. E eu fui percebendo quanto essa palavra mexia comigo e com os outros. E mais recentemente, claro, eu atendo, toda semana eu atendo pessoas. E aí eu fui percebendo, sobretudo atualmente agora, com essa proliferação de pregações nas redes sociais, pregações baseadas no medo, pregações que pegam a figura do diabo como figura central, pregações que conduzem a uma obediência cega e infantil. Tudo isso eu tenho percebido que tem gerado um povo doente no meio pastoral. Um povo que tem medo de Deus, que às vezes vai para a igreja mais por medo do que realmente por uma transformação interior motivada pelo amor. Então, mais ou menos isso que me levou e que tem me levado. O meu contato, claro, também com a comunidade LGBTQIA+, porque na medida em que eu vou ouvindo as histórias, eu vou percebendo que os interlocutores mais atingidos por essas pregações, vamos assim dizer, que ferem, são sobretudo pessoas LGBTQIA+, né? Essa ideia, essas pregações, muitas vezes, de uma leitura fundamentalista, ao pé da letra, e sem ouvir a história das pessoas, sem também um diálogo com a psicologia, com a sociologia, com a ciência, e assim por diante. Sim, perfeito. Eu selecionei aqui do seu texto alguns comentários que eu sublinhei, que eu quero compartilhar e que você comente para nós aqui, por gentileza. Primeiro, você oferece essa definição do Périssé sobre o que é abuso espiritual, o uso indevido da autoridade religiosa para manipular e controlar. Fale mais sobre abuso espiritual. Como você define um abuso espiritual? Esse é um assunto que está em voga agora. Esse livro do Gabriel Périssé, ele levantou essa discussão, e inclusive hoje na igreja também está se discutindo em nível universal uma definição do direito canônico do que é um abuso espiritual, porque pode ser uma coisa muito assim, muito ampla e tudo mais. Mas quando eu penso no abuso espiritual, sobretudo depois de ter lido
o Gabriel Perissé, e também uma outra autora, que eu esqueci o nome agora, eu vejo o abuso, e eu comento sobre abuso, sobretudo a partir da história, do impacto dessas pregações no contexto no qual eu vivo. Então, justamente isso, você, enquanto autoridade espiritual, seja uma autoridade realmente constituída ou que você supõe ter, você usa dessa autoridade, desse poder pastoral que você tem, para conduzir as pessoas para satisfazerem interesse que seja seu, da sua instituição, do seu grupo, às vezes motivado por uma intenção sistemática de manipular. Pensemos, por exemplo, em pessoas que manipulam para arrancar dinheiro das pessoas, ou para levá-las a fazer coisas que são do interesse do pregador e da pregadora, mas também essa manipulação que às vezes se dá de modo inconsciente. Eu vi muito isso, de colegas meus, que tinham certos conflitos interiores, que na hora de uma oração, por exemplo, as pessoas faziam supostas revelações, mas que na verdade transpareciam muito mais os seus conflitos. Houve um colega meu, que eu vi ele fazendo uma oração de cura, né, supostamente de cura, em que ele citava alguns conflitos: o Senhor está curando você disso, daquilo, e na verdade eu conhecia, era dele. E depois eu chamei a parte, meu querido, você não percebeu? Você está falando de você. Você está falando de você. E, sobretudo, quando se trata de questões da sexualidade. Eu sempre digo, assim, eu não tenho medo de falar isso, assim, frequentemente, quando um pregador fica com moralismos, que fica vendo o pecado só da cintura para baixo, fica falando o tempo todo disso, ele ou ela tem a grande chance de que ele ou ela está passando por grandes conflitos, não está sabendo resolver isso, e acaba colocando todo esse conflito nas costas das outras pessoas, ou exigindo das pessoas aquilo que elas mesmas não conseguem. Então, o abuso espiritual é isso, justamente você, usar da sua autoridade para que você possa manipular as pessoas, e isso pode conduzir para um abuso econômico, um abuso de consciência, um abuso mesmo sexual, e assim por diante. Isso se desdobra em vários outros abusos. Eu acho isso muito perspicaz da sua parte, muito lúcido, porque, de fato, as projeções, né, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos traumas, das nossas taras, das nossas feridas, das nossas questões internas mal resolvidas, principalmente aquelas das quais nós nos envergonhamos, nós queremos exorcizar de nós, mas não temos coragem de admitir que elas nos habitam, então a gente projeta nos outros para exorcizar deles, né? É um jogo que é consciente, inconsciente, é uma forma da gente fugir de encarar as nossas próprias realidades, e é uma agonia, né, quando a gente assiste alguém em praça pública se expondo e se despindo dessa maneira, sem perceber que está se despindo, né, que está se mostrando assim, e acaba fazendo muito mal aos outros. Agora, eu gostei demais aqui da maneira como você abre o capítulo sobre a pregação de submissão total. A primeira frase sua já é extraordinária. Você diz que quando o medo e a culpa são utilizados como motor da fé, eles geram dependência e paralisam o pensamento crítico. A minha pergunta para você é: mas a gente consegue ter fé e pensamento crítico ao mesmo tempo? Olha, eu creio que sim, porque de alguma forma, por exemplo, você e eu olhando um pouco a sua caminhada, e outros são homens, mulheres de fé e que têm uma fé crítica, eu creio que sim, é possível. Agora, quando a gente fala de fé, essa palavra é tão pequena, mas ela pode indicar tantas coisas, né? Essa confiança em Deus, essa fé que é compreendida como adesão, essa fé que é compreendida também como transformação e tudo mais, ela pode ter uma compreensão muito, muito plural. Agora, como que eu entendo a fé? E como que eu acho que uma fé pode ser lúcida? Bom, essa fé, ela é lúcida, ela é crítica, na medida em que ela me faz crescer numa autonomia. E o que eu digo autonomia? É assim, você acredita nessa presença de Deus, mas ao mesmo tempo desse Deus que
educa você como um pai para que você tome o seu caminho, para que você faça as suas escolhas, para que você seja responsável por essas escolhas, para que você aprenda a ressignificar as suas perdas, para que você aprenda, por exemplo, que a vida, ou a fé, ou a relação com Deus não é uma relação mágica. Eu sempre digo, Deus pode fazer aquilo que é extraordinário, mas na maioria das vezes, essa confiança, essa relação com Deus, ela nos leva a compreender que o segredo, o mistério da fé, da manifestação de Deus está no ordinário da nossa vida. Né? E que essa fé, ela não faz de você uma marionete. Agora você vai fazer isso aqui. Eu tinha um pouco a fé dessa forma. Eu pensava mais ou menos que eu era marionete, né? E que o simples fato de alguém dizer, está escrito na Bíblia, ou está escrito na tradição e tudo mais, já era a voz de Deus. Não. Deus foge dos nossos esquemas. Deus foge de todo esquema que nós tentamos fazer, enquadrá-lo. É como a criança, eu botei na criança, a criança que fala, Deus, mas foi super... Eu falo isso no meu livro, né? A criança que pergunta, Deus ama os evangélicos? Foi engraçado isso, né? Pensa assim, o que você acha? E ela me dá a resposta. Eu falei, você deu uma ótima resposta, né? Eu falei, Deus é Deus. Então, assim, a fé, ela, assim, eu acredito... É porque que a gente pensa a fé como se fosse simplesmente uma submissão, vamos assim dizer, impensada, uma adesão impensada, cega. Não, inclusive, quando você olha, por exemplo, os exemplos, quando a pessoa chega para mim, assim, às vezes na confissão, ai, padre, eu duvidei de Deus, eu falei assim, querida, faz parte do processo de fé. Você pega os profetas, Jeremias de modo especial, eles falam assim, o senhor não está vendo a injustiça, o senhor não está vendo a coisa, né? O que está acontecendo no Brasil agora, a violência, que é um sintoma de uma sociedade desigual, que mata, e que mata sobretudo os pobres, pretos, favelados, e é uma nação que se diz cristã, católica, evangélica, não sei o quê. Então, a gente pergunta às vezes, eu não sei, você tem certeza também, fala, Senhor, você não está vendo? Né? Você não está vendo tudo isso? Então, a fé, essa confiança, inclusive, assim, que te dá o direito de questionar Deus. Você fala assim, olha, faz parte desse processo. Quer dizer, se a gente pode questionar Deus, quanto mais questionar o padre, né? Questionar o pastor, questionar a tradição da igreja, questionar a teologia e os grandes teólogos que fizeram a nossa tradição, né? Questionar faz parte da vida adulta, né? Justamente, a gente não pode esquecer uma coisa. Eu, nas aulas de teologia que eu dou, falo o seguinte, e o pastor Henrique Vieira, ele diz isso também, né? A teologia não está acima da história. A teologia, ela é influenciada, ela é atravessada pelo contexto social, político, econômico. Você tem teologias que, de alguma forma, se estabeleceram como caídas do céu e que refletem, de alguma forma, um pensamento dominante. Né? E a gente não precisa ter medo de fazer esse. Né? O trabalho do teólogo, aliás, é isso. É você questionar, é você provocar, é você ouvir a voz de Deus, não só na Bíblia, né, na tradição, mas ouvir a voz de Deus na realidade do mundo, na realidade das pessoas. Os sinais dos tempos, o Concílio Vaticano II, que foi um grande evento que aconteceu de 1962 a 65 na Igreja Católica, né? O João 23 trouxe isso, e isso é refletido nos documentos, assim, os sinais dos tempos, as novas perguntas, as novas situações, ou como vai dizer o Papa Francisco, as periferias não só geográficas, mas existenciais. Né? Então, tudo isso questiona a teologia. E a gente, às vezes, tem que pensar assim, quando as pessoas vão falar sobre a questão do que é pecado e não é pecado e tudo mais, a gente tem que sempre perguntar também assim, quem define o que é pecado e o que não é pecado? Porque se você olhar a história é escrita por homens, a teologia é escrita por homens, a Bíblia, boa parte, né, no geral, é escrita por homens. E querendo ou não, quando a gente, por mais que a gente acredite que seja uma inspiração de Deus, essa palavra é escrita por seres humanos, que trazem, que deixam de si também a sua ambiguidade. É por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa se interpretar, né? Precisa interpretar. Atualizar, interpretar. Eu queria dar oportunidade para umas 2 ou 3 perguntas de quem está aqui com a gente, Leomar. Mas eu acho bastante interessante a sua consideração de que o abuso espiritual não permite o desenvolvimento da autonomia das pessoas. Elas ficam infantilizadas, né, como você disse, né? A criança,
ela precisa ser educada e ela precisa aprender a obediência até que ela desenvolva a sua consciência e ande com as suas próprias pernas, né? E uma pastoral abusiva desconfia da capacidade das pessoas tomarem suas próprias decisões, fazerem suas escolhas, terem a sua, como você disse, a sua autonomia. O que me fez pensar também que o abuso, essa definição de abuso, serve para outras relações, né? Porque existem pessoas que nos sufocam, como se nós não tivéssemos vontades, como nós não tivéssemos desejos, como não tivéssemos capacidades, como se nós não tivéssemos também o direito de tomar decisões e fazer escolhas. Essa relação abusiva acontece dentro do casamento, acontece de uma mãe dominadora, de um pai dominador, enfim, nas mais diversas relações, né? Toda vez que a vontade e a prerrogativa de ser protagonista da sua própria história está sendo obstaculada por alguém, essa relação é abusiva, né? Com certeza. E é importante a gente discernir isso, porque o evangelho é libertador, né? Jesus nos liberta, e acho que essa é a grande pegada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, disse o apóstolo Paulo. Vamos lá, Dani, joga na tela aí 1, 2, 3 perguntas aí para o Leomar, e a gente vai conversar. Osiene, tive a experiência dolorosa de adoecer justamente pelas palavras de um padre há quase 1 ano atrás. Precisei fazer terapia para conseguir voltar ao meu eixo. Osiene, lamento, Osiene, que você tenha passado por isso, e o seu testemunho, infelizmente, não é exclusivo seu, e acontece, né, com padres, pastores, líderes religiosos em geral. E o que você acha, Leomar? A terapia ajuda a superar uma relação abusiva? Olha, com certeza, né? Terapia, embora ainda no Brasil se tenha muito preconceito em relação à terapia, mas a terapia feita, realizada por uma profissional sério, que não mistura as coisas, porque eu tive também, na minha experiência, quando eu era mais jovem, alguns profissionais que misturavam as coisas, mas depois eu fui entendendo que era uma particularidade muito particular do contexto onde eu estava. Mas por exemplo, ela falou da terapia, né? Que bom que ela está fazendo terapia, mas a terapia é fundamental para a gente conseguir acessar, em primeiro lugar, essas dores, entender essas dores, e encontrar recursos com a ajuda do terapeuta para quê? Para vencê-las, para superá-las, para ressignificar. Ela fala da terapia, eu também precisei fazer, e eu fiz, e eu digo que a terapia me salvou, e ela me salva ainda que eu faço terapia, né? As pessoas têm preconceito, eu falo assim, seria muito interessante se cada pessoa pudesse fazer terapia. Infelizmente não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas a terapia ajuda profundamente, assim, um bom profissional que sabe, né, que vai conduzindo você, uma boa profissional, isso ajuda bastante você acessar essas dores, você ressignificar, você dar uma nova direção, né, através, inclusive, dessa descoberta dos seus próprios recursos para lidar com esses conflitos. Muito bom, muito bom. Celi, como enfrentar a pregação abusiva que se aproveita do espaço religioso para influenciar pessoas e pune quem não pensa de forma diferente? Olha, como eu faço no livro, eu apresento o que é uma das 5, eu tenho a tipologia das 5 pregações, né? A pregação da tríade medo, culpa e punição, pregação da submissão total, pregação exclusivista, pregação de prosperidade, pregação dando ibope ao diabo. Eu falo sobre cada uma delas, eu falo sobre as possíveis consequências, né, psicoespirituais desse tipo de pregação, dou uma palavrinha, desenvolvo um tema, né, o tema a partir do evangelho, e depois eu dou algumas dicas, né? Logicamente, nós não temos condições de resolver todos os problemas que nós vemos como abuso no nosso dia a dia, no nosso contexto. Mas eu creio que o fato, por exemplo, de você ser uma pessoa que se permita duvidar, você já está se ajudando, e você também ajudar as pessoas a entenderem que não é pecado duvidar. Então, essa é uma tática. Para mim, está sendo uma realização livro, porque assim, eu fico muito angustiado
vendo tudo isso, eu quero me expressar, eu quero dizer, né? Porque é fruto da minha experiência e dos meus estudos também. Então, uma forma de fazer isso é o quê? É levar as pessoas a entenderem que não é pecado duvidar, que faz parte do processo de crescimento duvidar. Na medida do possível, né, criar grupos de reflexão que discutam certas afirmações. Vai depender muito do contexto onde cada pessoa está, mas a questão de uma leitura, de procurar, por exemplo, especialistas que acabam mostrando pela sua ética, pelos frutos, né, de que são pessoas de fato que querem fazer um anúncio do evangelho, da palavra, de forma que as pessoas tenham autonomia para fazer as suas próprias escolhas, né? Uhum. Você também você se empoderar de alguma forma, sabe, participando de lives como essa, lendo livros, programas, criando grupos, espalhando a sua forma de ver e pensar, de uma forma, claro, respeitosa, mas, sobretudo, enfrentando esse medo de questionar, de falar, olha, peraí, não tá certo, não é porque você é padre. A minha irmã fala uma coisa, a Leonice, ela fala uma coisa muito interessante. Eu tenho duas irmãs que me acompanham bastante, tem uma terceira irmã também, filha do meu pai com a esposa dele, e essas duas irmãs, elas me acompanham muito, e uma delas trabalha com padre. Ela diz assim, olha, vocês que são padres, pastores, vocês precisam ter muito cuidado, porque para a maioria das pessoas, quando vocês dizem uma palavra, é como se Deus estivesse dizendo. E eu sempre digo para as pessoas, não vejam dessa forma, né? O padre, o pastor, claro, eles têm uma função, eles têm uma responsabilidade, mas eles não são deuses. Eles não estão isentos de cair e tudo mais. Então, saber questionar, aprofundar sobre tudo, e assim, e tantas outras pistas que, inclusive, eu dou no livro também. Eu diria para a Celi que enfrentar a pregação abusiva é algo da sua consciência. Eu acho que é importante isso, você se sentir livre para enfrentar isso, dizer, isso é abusivo, eu não aceito, não me submeto, eu não quero isso, eu não estou discernindo isso como palavra de Deus e vontade de Deus para mim. Você é livre, responsável por fazer isso e sem culpa, sem medo e sem constrangimento. Agora, enfrentar o pregador abusivo, eu não sei se tem muito caminho, viu? Talvez o distanciamento do pregador abusivo ou da pregação abusiva seja um primeiro movimento de saúde, né, para você, e que seja o seu afastamento já um testemunho direto e indireto de que você tem razões para se afastar daquele contexto, né, e daquele tipo de pregação. Tem um exemplo, uma pessoa que eu atendi alguns anos atrás, ela estava muito ouvindo um padre numa determinada região aqui do Brasil, e essa pessoa falou, olha, ele disse assim, assado, né? Por exemplo, o meu marido, ele chega sujo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele me despreza, ele não sei o quê, e ela falava, o padre dizia, não, ele é seu marido, então ele sujo, você se submeta, porque você é esposa, porque não sei o quê. E outras coisas que ele foi falando, eu falei justamente isso que eu falei, que você acabou de falar para Celi. Pare de ouvi-lo, pare de segui-lo, porque você vai ficar doente. E estava ficando doente. E depois ela me testemunhou, falou assim, nossa, padre, ainda bem que você falou, porque eu estava ficando doente mesmo. Então, às vezes, não dá para enfrentar e, de fato, sobretudo quando se tem uma presença, né, midiática muito forte, ou se tem uma autoridade muito forte ali, porque as pessoas acabam aderindo, né? Porque a questão da liberdade, por exemplo, a maioria das pessoas tem medo da liberdade. Então, elas preferem gurus que digam. É só um exemplo, por exemplo, esses dias eu fiz uma crítica a uma emissora católica que transmitiu uma coisa que eu não gostei, que eu achei que era imprudente, e eu fiz um comentário. E aí um seguidor no Facebook falou assim, então, padre, então diga para nós qual que é a emissora católica que a gente deve assistir, por quê? Porque tá difícil, porque faz uma coisa, o senhor tá... Eu falei, querido, assim, você tem mente, né? Você tem consciência, você tem capacidade de pensar, não cabe a mim dizer para você, olha, siga essa ou aquela. É você que tem que desenvolver o senso crítico e dizer quem que você vai, né, seguir, o que você não vai seguir, quem que você vai assistir, e você colher aquilo que as pessoas, às vezes, muitas vezes elas querem isso, elas querem gurus, e não gurus, não, gente, corro de gurus. Gurus, eles levam vocês a um infantilismo espiritual. Muito bom mesmo. Mais uma.
Anabelle, o abuso espiritual é também atravessado por uma questão de gênero. Mulheres sofrem abusos mais sistemáticos em ambientes eclesiásticos eminentemente clericalizados e geridos por homens. Pode comentar? Sim, é verdade. É minha amiga Anabelle, lá do Rio. Obrigado, Anabelle, pela presença. Que bom. A gente sempre está trocando ideias. Olha, e é o que eu estou estudando, né, Jenny? Eu estou estudando isso também, a questão do patriarcado, né? Uhum. De fato, assim, né? E de modo especial, falando do contexto da Igreja Católica, o Papa tem dado alguns passos, mas a gente está muito longe ainda, por exemplo, desse espaço, né, de voz das mulheres, de voz ativa, inclusive dentro da hierarquia. É um atraso que a gente precisa recuperar esse tempo. E existe muito abuso de gênero, né? Esses dias mesmo eu via um bispo católico, dizendo coisas mais ou menos assim, ó, se o seu marido, se você não se entrega ao seu marido, então ele te trai depois, tipo assim, a culpa é sua. Um líder religioso falar um negócio desse, né? Quando a gente olha a história também, a demonização das mulheres, né? Basta que a mulher saiba um pouco mais do que o homem, ou que resista, por exemplo, mais a uma doença, na história muitas vezes elas foram vistas como bruxas, por causa disso, né? Embora essas coisas tenham sido talvez assim extremas, mas nós temos resquícios desse tipo de atitude, dessa visão da mulher como inferior, da mulher que não pode assumir. Realmente há muito abuso nesse sentido, né? E a gente tem que reconhecer que nas nossas assembleias, pelo menos no contexto católico, a maior parte das nossas assembleias ela é composta de mulheres, né? E no entanto, frequentemente há essa violência, esse abuso, sim, e que a gente precisa superar. Eu reconheço que a gente precisa, e isso é urgente. Que bom. Eu queria aproveitar para fazer a divulgação do nosso congresso do Conversas, que aconteceu sexta e sábado passado, dias 24 e 25, e no sábado pela manhã, a pastora Luz Marina, que é uma pastora luterana, ela nos deu uma aula maravilhosa sobre o movimento feminista, as conquistas das mulheres, uma leitura não patriarcal da Bíblia. Ela nos falou sobre o Brasil que a gente quer é um Brasil sem violência contra a mulher, é um Brasil sem violência de gênero. E você pode acessar no canal do Conversas Pastorais no YouTube e pode nos seguir também no Instagram, @Conversas Pastorais. Você vai ter acesso a todo esse material, mas com destaque para essa pergunta da Anabelle, para a aula que a pastora Luz Marina nos deu no sábado pela manhã, no dia 25, sábado pela manhã. Tá bom? Leomar, eu quero agradecer demais a sua participação, estar aqui conosco, mais uma vez te cumprimentar pelo seu livro, por essa contribuição tão significativa, e mais uma vez recomendar a quem está aqui com a gente que leia o livro, porque é muito útil, muito esclarecedor e infelizmente, muito necessário, né? A gente não queria ter que escrever livro desse tipo, né, Leomar? É verdade. Escrever é uma responsabilidade pastoral. Eu aprendi muito recentemente que pastor não apenas cuida de ovelha, mas também tem que lidar com lobo. E a gente precisa ter esse discernimento, essa coragem. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e dividir seu tempo e seu coração e sua sabedoria aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente o espaço, essa discussão que é tão rica. Como você disse, seria legal se a gente não precisasse discutir sobre isso, mas a gente precisa e faz parte também do nosso trabalho enquanto pastores, enquanto líderes religiosos, né? Para as pessoas que quiserem um livro, então você hoje você consegue pela Amazon, né? O livro você já pode estar na pré-venda ainda, chega daqui uns dias, ou pelo próprio site da editora Labrador, que a editora, né, com quem eu fiz, eu escrevi o livro, é a editora Labrador, e pela internet também você acha. E também para aquelas pessoas que quiserem saber um pouco mais, eu estou conversando, estou fazendo outras lives também. E se quiserem me seguir, então, lá no meu Instagram, Leomar Nascimento Escritor, no YouTube também, Leomar Nascimento Escritor, e aí eu vou dando as novidades, né, sobre o livro, e eu tenho vários outros projetos aqui, né, muita coisa que está pululando,
e aí eu também apresento aí nas redes sociais esses meus trabalhos, essas novidades aí. Né? Então, mas muitíssimo obrigado, muito obrigado por esse espaço. Legal, pelo visto foi a primeira de muitas conversas que a gente vai ter por aqui, com esses novos projetos seus aí, a gente volta a conversar com certeza. Um abração para você, Deus te abençoe, uma boa noite. Valeu. Então, pessoal, de fato, uma conversa muito interessante e importante, né? Assim, como uma conversa que eu gostaria de encerrar a nossa live dessa noite, fazendo um comentário breve. Falando do nome do livro, que o pessoal está perguntando para repetir o nome do livro. Tá bom. O título do livro é Para Além do Amém. Como se proteger de pregações abusivas, editora Labrador, autor Leomar Nascimento, Para Além do Amém. Amém quer dizer assim seja, né? É uma expressão de concordância. Então, o título do livro é muito sugestivo, né? Há pregações que a gente não diz amém, que a gente não concorda, né? É esse jargão religioso, quando a pessoa no púlpito diz alguma coisa e diz amém, igreja, é como se estivesse perguntando, todo mundo está concordando, e aí a gente diz, não, amém não estou concordando, não. É um livro sobre isso, sobre o direito de não dizer amém. É isso. E eu não poderia deixar de comentar essa situação trágica que estamos acompanhando no Rio de Janeiro, e fazer algumas observações e considerações. A primeira é que uma leitura maniqueísta do mundo falha. Quando a gente tem uma leitura de luz e trevas, desconsiderando o fato de que o mundo vive sob uma sombra cinzenta, essa leitura maniqueísta de bem de um lado e mal do outro, tudo que está de um lado é bom e tudo que está do outro lado é mal, quando a gente lê assim a realidade, pode ser uma pessoa, uma instituição, um governo, um fato social, uma crença, nada é somente luz e nada é somente trevas. Eu me lembro, na minha juventude, ouvindo o reverendo Caio Fábio dizendo que há um quê de maldade na freira mais angélica e um quê de bondade na bruxa mais malévola. Então, a gente vive um mundo cinza, então toda leitura maniqueísta falha e comete injustiça, né? Também eu gostaria de observar e comentar que é ofensivo e desrespeitoso emitir juízos e opiniões vivendo do lado de fora daquele contexto. É um contexto de pobreza e de miserabilidade, e não obstante a tanta pobreza e precariedade, é um contexto, inclusive, principalmente de muita dignidade, integridade, de irmãos e irmãs nossos, brasileiros e brasileiras, que são pessoas honestas, dignas, que são vítimas de uma pobreza, mas pobreza não é qualificativo de caráter. Então a gente tem que ter muito respeito ao comentar uma realidade assim, esse contexto de pobreza, de miserabilidade, de precariedade, onde as pessoas convivem com quase que uma impossibilidade de mobilidade social, tem pouco horizonte de futuro,
né? As pessoas não se imaginam, porque elas não enxergam caminhos e meios para sair daquele contexto, né? Eu ouvia recentemente no Conversas, no painel sobre racismo, quantas pessoas negras são as primeiras da sua família a fazer um curso universitário, a cursar uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Quantas pessoas dizem, eu sou o primeiro da minha família, né, que tem essa oportunidade da mobilidade social. Então, esse horizonte estreito, né, de futuro, né, é uma vida precária, que se desenvolve na lógica do mito de Sísifo, né? Acorda cedo, pega 1 hora, 2 horas de condução para chegar no trabalho, trabalha, pega 1 hora, 2 horas de condução para voltar para casa, aí tem a casa, tem tripla jornada de trabalho às vezes, e no dia seguinte isso se repete, é como empurrar uma pedra até o topo e a pedra voltar e você empurra de novo. Então, essa vida exaustiva, estressante, né, onde o Estado, em contextos onde o Estado é praticamente ausente e historicamente, comprovadamente incompetente e ineficiente, porque essa realidade de pobreza não é uma novidade, isso se arrasta no Brasil há tantos anos, há séculos, né? E a gente convive com esse flagelo, e é claro que nesse contexto, onde o crime está presente, né, onde o Estado é praticamente ausente, no sentido de políticas públicas, e são territórios ocupados pelo crime, o crime chamado organizado, né, e esses territórios onde o crime controla a vida de todo mundo, a gente dá opinião sobre o que está acontecendo é muito perigoso. Eu ouvia hoje comentaristas dizendo que o crime organizado é um Estado dentro do Estado. A responsabilidade disso é do Estado, pela sua ineficiência, pela sua ausência, pela sua incompetência, pela sua máquina corrupta. A gente vê que as fronteiras entre Estado e crime estão borradas, entre polícia e crime estão borradas. Tem muito criminoso de farda, tem muito criminoso engravatado, e as pessoas que morrem, elas são pessoas que tentam enfrentar essa realidade. Os verdadeiros criminosos estão muito distantes dessa carnificina que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os verdadeiros criminosos, os que mais lucram com essa necropolítica, não correram e não correm nenhum risco de serem alvejados, de ter um filho ou uma filha mortos por uma bala perdida, porque eles estão distantes daquilo ali. Os que morrem são os policiais idealistas que dedicam a vida quase que a enxugar gelo, e são idealistas mesmos, porque nem mesmo os policiais talvez encontrem uma luz lá adiante que aponte uma mínima possibilidade dessa realidade sofrer mudança. São os soldados do crime, jovens, bandido não morre velho, ou morre ou é encarcerado, e quando morre um jovem, outro está na fila, e eles vão se sucedendo e vão morrendo, e é muito trágico isso, muito trágico ver essa máquina de morte, em que quem controla a máquina está distante da morte, né? Morrem pessoas inocentes que não têm nada a ver com crime, morrem crianças, né? Morre a população pobre,
negra, periférica, é estatística isso. E morrem aos poucos, né, as pessoas que convivem com essa realidade. Quem vive no Vale da Sombra da Morte morre um pouco a cada dia. Então é uma realidade muito cruel. Morre uma juventude que talvez acredite que o crime pode dar alguma outra vida, além da vida de Sísifo, e morrem as forças policiais íntegras que estão lá por acreditar cumprir um dever. Mas também morrem psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, quem mata tanto, não é possível matar sem morrer também. Não é possível. E não é possível ver tanta morte sem que a morte encontre um lugar no coração de quem a vê todos os dias. Principalmente de quem a promove todos os dias, né? Eu tenho compaixão desses policiais, dessas forças policiais, que empilham cadáveres, porque eles são sequelados do convívio com a morte e sofrem. Morre a mãe cuja criança vai para a escola e pode não voltar, ou voltar cadáver. Morrem as famílias dos policiais cujos pais, maridos, filhos saem para o trabalho e podem não voltar ao final do dia. Essa convivência com a morte, nessa realidade tão cruel, né, de uma sociedade desigual, é a grande tragédia. É claro que a morte de cada pessoa é uma tragédia, mas a realidade que dá ocasião a tantas mortes é a grande tragédia. E essa realidade que dá ocasião a tantas mortes, ela não é culpa minha, mas como disse o Levinas, ela é responsabilidade minha. Levinas diz, a fome no mundo não é culpa minha, mas um ser humano com fome é responsabilidade minha. A sociedade desigual é responsabilidade de todos nós. E o Estado e os que se atrevem a pretender governar são também responsáveis. Os criminosos que matam têm nome, eles são justiçados, encarcerados, condenados, executados. Mas a desigualdade que mata não tem nome de ninguém. E o governo incompetente, corrompido, negligente, o governo com laços e mãos dadas com o crime, a chamada banda bandida da polícia, das polícias, das forças de segurança pública, parece que não tem nome. São potestades de morte, né? E essa é a grande tragédia. E nós temos que nos levantar contra isso, e nós temos que nos posicionar contra isso. Os caminhos, a sociedade brasileira tem que discutir isso intensamente, superando alguns clichês e superando preconceitos. Direitos humanos é direito para bandido. Não, direito humano é direito promovido pelo Estado para os cidadãos. E a gente tem que ter uma sociedade onde o Estado não é bandido, porque de bandido a gente já tem um monte na sociedade. O Estado não pode ser bandido e os que representam o Estado não podem agir como bandidos. Senão a gente volta para o faroeste. A gente volta para uma sociedade onde a justiça é feita pelas mãos de quem se julga injustiçado, e todo mundo vai matar todo mundo. Nós precisamos
discutir amplamente, discutir profundamente, discutir livremente, sem passionalidade, sem alimentação do ódio e, como eu disse no início, sem a ingenuidade ou a desonestidade intelectual de achar que existem pessoas que estão na luz e somente na luz, enquanto outros estão nas trevas e somente nas trevas. Todos os que matam e morrem na luta do crime, contra o crime, são ao mesmo tempo vítimas e algozes. Vítimas de um mundo onde é preciso buscar a sobrevivência e conviver com a possibilidade de matar e morrer. Viver num mundo assim já é ocupar um lugar de vítima. E a gente precisa, num momento como esse do nosso Brasil, expressar, antes de qualquer coisa, a nossa reverência, a nossa solidariedade a todos aqueles que diretamente estão vivendo um luto, porque todos nós indiretamente estamos enlutados. Eu oro pelo nosso Brasil, que Deus, o nosso Pai, que Jesus Cristo, Príncipe da Paz, tenha misericórdia da nossa nação, de todos e todas e cada um de nós. Assim me despeço de você, com um beijo no seu coração. Deus te abençoe.